Anunciando a boa nova do Cristo ressuscitado, está no ar o programa Voz Anglicana, um programa da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Eu sou o reverendo Cláudio Linhares, clérigo da Diocese Anglicana do Recife. Venham, minhas irmãs e irmãos, ao Deus da vida. Venham ao Pai materno, que permanece ao lado das pessoas pobres. Venham ao Filho fraterno, que luta com as que buscam a liberdade. Venham à Ruá Divina, Espírito Santo de amor, que capacita todas as que promovem a justiça. Glória e louvor à santa e bendita Trindade, que restaura as nossas forças e renova a sua igreja. Sejam bem aceitas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração. Perante a tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Envia a tua luz e a tua verdade, para que elas me guiem e me levem ao teu santo monte e à tua morada. Pela estrada de Emaús,
agora para você que nos escuta mais um episódio do quadro Em Memória de Mim. Momento dedicado à memória dos mártires na fé, contribuição do irmão Erlon Bezerra, membro da Missão Anglicana São Francisco, que fica na cidade de Petrolina, Pernambuco. Ouçamos. Pai nosso, dos pobres marginalizados, Pai nosso, dos mártires, dos torturados. É santificado naqueles que morrem defendendo a vida. Teu nome é glorificado quando a justiça é nossa medida. Teu reino é de liberdade, de fraternidade, paz e comunhão. Maldita toda a violência que devora a vida pela repressão. O compromisso com a transformação das estruturas injustas da sociedade, o desafio a toda espécie de violência e a busca da paz e reconciliação é uma das 5 marcas do modo como as igrejas membro da comunhão anglicana buscam assumir em seus diferentes contextos nacionais a missão cristã no planeta. É de certo nesse mesmo espírito que o bispo emérito da prelazia católico-romana em São Félix do Araguaia, no Brasil, Dom Pedro Casaldáliga, reza profeticamente, desejando que a memória dos mártires não nos deixe dormir em paz. E é também neste espírito que o apóstolo Paulo nos exorta a não nos conformarmos com este século, transformando nosso mundo pela renovação de nossas mentes. Por isso, lhes convidamos a dedicar os próximos minutos à memória de irmãos e irmãs martirizados e martirizadas pelo poder opressor, enquanto assumiam em seu tempo e espaço a cruz de Cristo e o anúncio da boa nova da redenção da humanidade. Neste mês de abril do ano de 2020, inspiremos nossa vida cristã na memória de Daniel Hubert Guillard, sacerdote belga, pároco em Cali, Colômbia, comprometido com os pobres e, por isso, martirizado pelo exército colombiano em 1985. Laurita Lopes, catequista comprometida com a liberdade de El Salvador e, por isso, martirizada em 1985. Cleusa Carolina Coelho, missionária augustiniana, comprometida com a defesa dos indígenas e, por isso, martirizada em 1985. Antônio Hernandes, jornalista e militante popular em Bogotá e, por isso, martirizado em 1986. Adelaide Molinari, religiosa comprometida com a luta dos marginalizados em Marabá, no Pará, Brasil, e por isso martirizada em 1986. Concluamos este momento em que prestamos nossa reverência à memória desses irmãos e irmãs, mártires da fé, com a coleta dos santos e santas de nosso livro de oração comum. Onipotente Deus, que deste a cada um desses teus servos e tuas servas a ousadia de confessar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
diante das autoridades deste mundo e a coragem de morrer por nossa fé. Concede que sempre possamos dar a razão da esperança que está em nós e sofrer alegremente por amor de nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Queridas irmãs e irmãos, as Santas Escrituras nos lembram que não é possível dissimular, nem encobrir ante a face de Deus os nossos muitos pecados e maldades, e nos movem a reconhecê-los e confessá-los com corações humildes e penitentes, a fim de que possamos obter o perdão por sua infinita bondade e misericórdia. Reconheçamos e confessemos os nossos pecados com pureza e humildade de coração, dizendo: Deus Santíssimo e Misericordioso, confessamos a Ti e mutuamente todo o mal que temos cometido, por nossa insensibilidade à dor e às necessidades das outras pessoas, por nossa indiferença das injustiças e da violência, por todos os nossos falsos juízos, pela falta de caridade em nossos pensamentos sobre os nossos semelhantes, pelo preconceito e menosprezo daquelas pessoas que são diferentes de nós, pelo abuso, destruição e contaminação da Tua criação, e pela falta de preocupação com as crianças e as futuras gerações. Aceita o nosso arrependimento, Senhor, por Tua misericórdia, e sê bondoso para conosco. Ouve a nossa oração quando a Ti confessamos os nossos muitos pecados, e pela Tua fidelidade e justiça, concede-nos Teu perdão, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Senhor, suplicamos-te que escutes compassivos nossas orações, e perdoes as pessoas que a Ti confessam os seus pecados,
para que aquelas que são acusadas por suas consciências sejam absolvidas por teu perdão. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, dá-nos a tua paz, dá-nos a tua paz. Abre, ó Senhor, os nossos lábios e a nossa boca proclamará o teu louvor. Ó Deus, digna-te salvar-nos. Senhor, apressa-te em socorrer-nos. Adoremos ao Senhor, bendigamos a Deus. Gostaríamos de fazer a leitura do Salmo de hoje, Salmo de número 134. Bendigam ao Senhor todas as pessoas que servem ao Senhor. Vocês que ministram à noite na casa do Senhor, ergam as mãos para o santuário e bendigam ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. No dia de hoje, trará a mensagem para nós o Bispo Francisco de Assis, bispo da Diocese Anglicana Sul-Ocidental, com sede em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ouçamos. As palavras dos meus lábios e o meditar do coração sejam gratos diante de ti, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do coração sejam gratos diante de ti, ó Senhor. Separará do amor de Cristo, será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Eu estou bem.
Boa tarde, irmãos e irmãs. Um momento de reflexão e de vivência devocional, utilizando a estrutura da oração ao entardecer. O Espírito do Senhor preenche o mundo todo. O Espírito do Senhor se move sobre as profundezas. O Espírito do Senhor aquece os nossos corações. O Espírito do Senhor preenche todas as coisas. Ouçamos a leitura de um texto da Escritura que fala sobre esse cântico que acabamos de ouvir. Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavras do Senhor. Queridos irmãos e queridas irmãs, temos enfrentado no isolamento das nossas casas esses dias difíceis, que acredito que talvez nenhum de nós pudesse imaginar que isso estava para acontecer conosco neste ano. Evidentemente que as notícias chegavam, quando a pandemia começou lá em Wuhan, na China, e parecia algo distante de nós. Mas a pandemia chegou até nós. E hoje nossos hábitos, nossa vida, a vida comunitária, nas nossas comunidades, igreja, tudo isso foi afetado por esse contexto e essa conjuntura que nos traz, com certeza, dúvidas, inseguranças, medos. E a gente fica a pensar, Senhor, como podemos enfrentar esse contexto sem que a nossa confiança em Ti sofra qualquer forma de abalo? E quando a gente vê as cenas difíceis passadas pela TV, passadas no noticiário, passadas pelas maneiras que estamos nos apropriando do contexto em todo o Brasil, nos centros maiores, onde já há enorme dificuldade e esgotamento do sistema de saúde, quando assistimos essas cenas dolorosas de pessoas que são sepultadas sem sequer receberem a despedida adequada de suas famílias. Quando a gente assiste tudo isso, nenhuma pessoa pode imaginar que assistamos a isso impassíveis, sem nos perguntarmos, Senhor, o que podemos fazer? Mas a palavra do Senhor para nós é sempre uma palavra de esperança, e Ele sempre tem a credencial indiscutível da sua fidelidade. O contexto desse texto de Romanos
é um contexto de perseguição, é um contexto de luta, de conflito com o império que não aceitava a nova fé daquelas pessoas do caminho. É um contexto em que os cristãos e cristãs se sentiam pequenos diante do poder imperial. Mas o apóstolo, com muita maestria, constrói uma base, uma confissão de fé que é realmente fortalecedora para nós hoje. Se hoje não enfrentamos os rigores da perseguição do império, enfrentamos as dificuldades e as dores do nosso tempo. Então estejamos certos de que nada, absolutamente nada, nos separa do amor de Deus e que por isso é que nós somos e seremos sempre vitoriosos, não pelos nossos méritos, mas pela confiança e pela fidelidade de nosso Deus. Que nessa tarde você pare e pense o quanto Deus lhe ama e o quanto Ele é a garantia do seu ser, da sua esperança e da sua fé. Deus não muda, Ele é fiel e não deixará que a gente se separe dele. Amém? Ouçamos mais um pouco o trecho dessa música. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer... Como resposta à palavra de Deus, façamos a nossa afirmação de fé. Cremos em Deus, cremos na força das pessoas pobres, na audácia das pessoas poetas, na ousadia das profetas, na inspiração das artistas. Cremos em Jesus, cremos na humildade para servir, na coragem de transformar, na alegria de celebrar, no respeito às diferenças, no pão para toda mesa, no conforto para toda tristeza. Cremos no Espírito, cremos na esperança de recomeçar, na beleza do gesto solidário, na justiça para toda opressão, na compaixão diante da dor, no amor, dádiva divina humana. Amém. Destino da palavra é dialogar. Palavra não foi feita para opressão. Destino da palavra é união. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é uma ponte onde amor
convido a você que nos escuta a escutar o nosso quadro Em Missão, momento em que conhecemos um pouco mais a respeito da Igreja Anglicana. Do sul ao norte estamos no caminho, celebrando a vida, partilhando o pão. Do mesmo cálice bebemos vinho, somos o teu povo em peregrinação. Na caminhada nossa voz ecoa, denunciando a morte e a escravidão. Anunciamos nessa terra boa, que tu renovas toda a criação. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Pelos sinais, pelas boas notícias, por tua herança, pelos dons, Senhor. Pelos bons frutos e pelas primícias, graças te rendemos, Cristo Salvador. Há muito que fazer neste país, não basta acreditar na tradição. Jesus ensina a gente a ser feliz. Igreja, a gente vive em comunhão. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Continuamos a aprofundar os nossos conhecimentos a respeito da Igreja Anglicana a partir do texto escrito pelo reverendo Carlos Eduardo Brandão Calvani, texto que leva o nome e o título de Anglicanismo no Brasil. A Bíblia é reconhecida como palavra de Deus no seguinte sentido: porque Deus inspirou seus autores humanos e porque Deus nos fala ainda hoje pela Bíblia. Mas o catecismo não explica nenhuma teoria da inspiração. Apenas pressupõe o influxo divino no texto que lhe confere autoridade superior a qualquer outro. Mas a liberdade hermenêutica também é muito grande, pois afirma-se que o que nela não se lê, nem por ela se pode provar, não deve ser exigido de pessoa alguma, seja crido como artigo de fé. A Igreja não admite nenhuma instância de poder eclesiástico que possa exercer a função de intérprete legítimo da Bíblia, diferente do catolicismo. Os pronunciamentos das instâncias superiores, arcebispo de Cantuária, Conferência de Lambeth, pronunciamentos dos primazes, jamais reivindicam infabilidade ou mesmo obediência cega. São geralmente recomendações ou orientações pastorais que podem ou não ser aceitas, levando-se em conta o consenso do momento. Aleluia, 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 aleluia. Se perguntarem sobre o dia da vitória, tu dirás com esperança, tudo aqui vai melhorar. O povo alegre realiza
O Senhor seja com vocês. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oramos sobre a Igreja una, santa, católica e apostólica. Envia, ó Deus, o teu Santo Espírito sobre aquelas pessoas que proclamam o Evangelho. Envia, ó Deus, a tua sabedoria sobre aquelas que declaram a tua presença e amor. Envia, ó Deus, a tua inspiração sobre aquelas que ministram os sacramentos. Envia, ó Deus, o teu fortalecimento sobre as tuas fiéis testemunhas. Envia, ó Deus, o teu conhecimento sobre as pessoas recém-convertidas. Envia, ó Deus, a tua proteção sobre as que perderam a esperança e a alegria. Envia, ó Deus, a tua misericórdia sobre as que se encontram amedrontadas e enfermas. Envia, ó Deus, a cura e a restauração sobre aquelas pessoas que têm poder. Envia, ó Deus, a humildade e a responsabilidade sobre nós e sobre nossas vidas. Envia, ó Deus, a tua paz, que transcende todo entendimento, sobre aquelas que morreram na paz de Cristo. Envia, ó Deus, a tua luz perpétua na companhia de todos os teus santos e santas. Amém. Que estou fazendo se sou cristão, se Cristo deu-me o seu perdão? Há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Teu Cristo veio pra nos remir, o homem todo sem dividir, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Há muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz, há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer. Milhões não sabem como escrever, milhões de olhos não sabem ler, nas terras vivem sem perceber e são escravos de outro ser. Aos poderosos eu vou pregar, aos homens ricos vou proclamar que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta os céus. Se Cristo deu-me o seu perdão, que estou fazendo se sou cristão? Ouviremos a leitura de uma carta-pronunciamento da Câmara Episcopal da Igreja Anglicana do Brasil, na voz da bispa Marinês Rosa dos Santos Bassotto, bispa da Diocese Anglicana da Amazônia. E quando fizerdes por palavras ou por obras,
Fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Cientes de que nossa tarefa fundamental como pastores e pastoras da Igreja é cuidar do rebanho de Cristo e zelar pelo seu bem-estar espiritual, mental e físico, vimos nos manifestar a respeito da recente evolução da situação em torno do Covid-19. Desde os primeiros alertas da Organização Mundial de Saúde e das autoridades sanitárias, a Câmara Episcopal recomendou a suspensão temporária das celebrações e reuniões presenciais, além de outras recomendações voltadas para preservar as pessoas de exposições desnecessárias ao risco de contaminação com o Covid-19. Desde então, temos visto com alegria a multiplicação de meios alternativos de nossa vivência espiritual. Nosso povo, em todas as dioceses e distrito missionário, tem sido acompanhado virtualmente com celebrações, orações, estudos e devocionais. Sabemos que as pressões dos agentes econômicos sobre as autoridades têm exigido a flexibilização do isolamento social, sem considerar seriamente a evolução do pico de contaminações, internações e mortes em todo o país. Quando olhamos a evolução da pandemia, verificamos que ela está ascendente, contínua e geograficamente expandida, inclusive para o interior do país, alcançando pequenos municípios. O risco de colapso no sistema de saúde já é perceptível em muitos lugares, e segundo especialistas de saúde, a curva ascendente só recuará se medidas de isolamento forem mantidas. Portanto, à luz dessas evidências, a Câmara Episcopal mantém a decisão de prorrogar a medida de isolamento social em nossas comunidades até o dia 15 de maio. Manteremos reuniões semanais da Câmara para avaliar a situação e estaremos atentos e atentas para comunicar qualquer alteração a respeito dessa decisão. Temos visto com alegria o profícuo trabalho de diversas instâncias da Igreja no oferecimento de recursos pastorais, incluindo os grupos de trabalho de acompanhamento da crise, o Serviço Anglicano de Diaconia e Desenvolvimento, a Comissão Nacional de Liturgia, a Comissão Nacional de Incidência Pública, Direitos Humanos e Combate ao Racismo e o Grupo de Trabalho de Comunicação, entre outros, que nos tem mantido unidos e unidas em oração, comunhão e ação solidária. Continuamos a recomendar cuidado com nossas vidas e a vida das outras pessoas, permanecendo em nossas casas, saindo apenas para fazer o que seja essencial e usando todos os instrumentos de higiene e prevenção. Assinam a carta todos os bispos e bispas das dioceses da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita e irmanada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão. O teu poder sustente o testemunho do teu povo.
venha a nós, Kyrie eleison. For the troubles and the sufferings of the world, God, we call upon your mercy. The whole creation's laboring in pain. Lend an ear to the rising cry for help from oppressed and hopeless people. Come, hasten your salvation, healing love. We pray for peace, the blessed peace that comes from making justice to cover and embrace us. Have mercy, Lord. We pray for power, the power that will sustain your people's witness until your kingdom come, Kyrie eleison. Chegamos ao final de mais um programa Voz Anglicana e queremos mandar o nosso abraço para as pessoas que nos escutam no site da Rádio Anglicana, endereço www.souieab.com.br. Lembramos que você pode entrar em contato conosco a partir do link para recados no site da rádio ou nos enviando um e-mail para rev.linhares@gmail.com. Lá você pode enviar pedido de oração, mensagens, sugestões de músicas. Fique à vontade para entrar em contato conosco. Bênção final. Que Deus te abençoe com o inconformismo diante de respostas fáceis, meias verdades e relações superficiais, para que tu possas viver na intimidade de teu coração. Que Deus te abençoe com a indignação diante da injustiça, da opressão e abuso das pessoas, para que tu possas trabalhar a favor da justiça, da igualdade e da paz. Que Deus te abençoe com lágrimas pelas pessoas que sofrem vítimas da dor, da rejeição, fome e guerra, para que tu possas estender tua mão para consolar e transformar a sua dor em alegria. E que Deus te abençoe com a insensatez para pensar que tu podes fazer uma diferença neste mundo, para que faças algo que outras pessoas dizem não ser possível. Que assim seja, e seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até amanhã, quando voltaremos com mais um programa Voz Anglicana. Jesus, tu reuniste os teus amigos e lhes lavaste os pés humildemente. Entraste-os logo após entre os leigos, no mundo desumano e incoerente. Também pediste que este teu exemplo se repetisse em nós e que ao invés de nos fecharmos em teu santo templo, saíssemos lavando em outros pés. Na poeira das estradas desta vida, vem nossos pés lavar tão doloridos, vem dar-nos mãos que acalmam a ferida dos que ainda longe estão de ti perdidos. Senhor, que os nossos pés assim lavados